eu estou saudando a mandioca. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Porque um homem sem liberdade não vive. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Te Atualizei News, o programa que vai te deixar atualizado com todas as notícias mais importantes do dia. É isso aí, desde já convidando a nossa audiência, você que nos assiste, a deixar o like, o joinha, isso é super importante, porque assim a plataforma entende que o nosso conteúdo é bom e distribui para mais pessoas por aqui. E para participar hoje conosco, Paulo Cogos, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Berenice, boa noite, Max, e toda a nossa audiência. Mais uma participação minha aqui que me enche de alegria e de honra de estar aqui. Maravilha, e um dia de vitórias aí, né, no Congresso, a gente vai estar trazendo aí todos os detalhes para vocês a partir de agora. Olha, no programa de hoje vamos comentar as seguintes notícias do dia. Câmara, aliás, Congresso Nacional mantém o veto de Bolsonaro e barra a criação do crime de fake news. E gastos do judiciário bateram recorde em 2023. Número de jovens que não estudam e nem trabalham chega a 5.400.000. E Tarcísio sanciona a lei das escolas cívico-militares em São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Te Atualizei News, que já está no ar. E a gente já abre esta edição falando sobre a sessão do Congresso Nacional realizada no dia de hoje, que analisou vários vetos, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto também do presidente Lula. Vitória, inclusive, em relação ao veto 46, que diz respeito, na verdade, à criminalização de fake news, principalmente por ser em ano eleitoral. A gente vai falar de veto a veto por aqui, mas Paulo Cogos, já começo querendo a sua análise, porque foi o quê? 3-4-0, e aí fica aquela pergunta, né? Será que acabaram as emendas PIX? Ou o Centrão resolveu votar com a sua consciência e viu que esse PL aí, aliás, que esse veto 46 podia prejudicar inclusive eles? Pois é difícil hoje em dia de governo Lula o brasileiro ter alguma boa notícia. Mas teve, muita oração. Nós vencemos aí uma pequena batalha ao acabar com essa lei tão censuradora e ditatorial. Mas lembrando que é só uma pequena batalha, a guerra continua. Essa censura que os petistas queriam passar e votaram a favor da censura, ou seja, votaram não ao veto, ela seria extremamente danosa, mas não deixa de ser o projeto de poder da esquerda, porque eles querem substituir o critério da verdade. Então veja que algumas pessoas se perguntam o seguinte: a esquerda não é relativista? Ela não fala que a verdade é relativa? Então por que ela está tentando criar ali uma censura para quem mentir? Não estão colocando a verdade num patamar ainda mais absoluto? Não. Eles estão querendo destruir a verdade da forma mais eficaz que existe, que é a sua substituição. A verdade, ela existe na mente humana e está intimamente ligada à relação que o homem tem com a realidade objetiva. Então a verdade é a adequação do intelecto humano a uma realidade objetiva. E essa verdade, ela é transcendente, porque ela diz respeito à maneira como o homem
se encaixa na realidade para um objetivo transcendente, que é a virtude da sua alma. Então ela está ligada à sabedoria e ao amor à verdade. A esquerda, ao permitir que haja um órgão regulatório de burocratas capazes de, com uma canetada, determinar o que é verdade ou não, ela está querendo destruir os critérios de verdade na mente do homem. Não vai mais ser uma relação com a realidade, não vai mais ser algo que visa uma sabedoria transcendente, não vai mais ser fruto das operações intelectuais do homem, e não vai mais ser amor ao que é verdadeiro. Vai ser uma canetada de um burocrata, por motivos ideológicos, político-partidários, de poder. Vai ser amor à ideologia e não à verdade, e não vai mais ser por critérios de raciocínio, de intuição intelectual ou de sabedoria, mas por critérios de adequação e conformidade a um sistema ditatorial. Então esse é o grande perigo. Os estudiosos da União Soviética, eles perceberam que a guerra de desinformação que o governo comunista promovia contra o próprio povo utilizava como tática misturar mentiras no meio de muitas verdades. As publicações comunistas eram assim. Eles publicavam lá 90% de verdades e algumas mentiras estratégicas lá no meio. E o povo acreditava, porque eles liam 90% de verdade e legitimavam esse sistema. Só que agora, o que a esquerda queria fazer era pior. Eles queriam que houvesse um órgão capaz de definir o que é verdade ou não, de substituir o critério. Esses seriam inquestionáveis e promoveriam todo tipo de mentira de gabinete do ódio esquerdista, acusando a direita de ela mesma ter um gabinete do ódio e propagar fake news, acusando a direita do que eles mesmos fazem, e ainda por cima adquirindo uma dignidade que não lhes pertence, que é de querer substituir a razão humana no critério de verdade. Graças a Deus houve um veto contra isso, porque seria usado politicamente para perseguição política, para censura prévia, para todo tipo de atrocidade, de estratagema ditatorial. Esse é o risco que nós corremos. Nós não tínhamos nem que correr esse risco. Simplesmente o povo tem que aprender a não acreditar na esquerda. A esquerda sempre mente. Tem um comentarista político, o Andrew Klavan, ele escreveu 3 regras sobre como identificar as verdadeiras mentiras. Primeira, o esquerdista sempre toma um evento isolado como algo que representa contra a direita. E todas as vezes que existem vários eventos, vários fatos que depõem contra a esquerda, eles tomam como um fato isolado. Segundo, tudo que acontece de errado feito por um direitista é um escândalo. Mas quando é um escândalo na esquerda, como o filho do Lula lá com a agressão à mulher, aí, olha, quem é que divulgou uma calúnia dessas? Então eles sempre têm esse viés. E terceiro, eles ignoram os extremismos desumanos que a extrema esquerda comete. Agora, qualquer palavra mais questionadora da direita, eles encaram como terrorismo. Então a velhinha que estava rezando a Bíblia lá é chamada de terrorista, o Hamas não. Então saibam que a esquerda está sempre mentindo para você. É isso aí, né? Muito bom, muito bem, Cogos. E dá uma boa noite aqui para o pessoal do chat também, antes de comentar. Né? Tem a Maria Antônia Lourenço aqui dando boa tarde, né? Foi a primeira aqui a comentar no chat hoje. O Paulo César Melo, de Taubaté, São Paulo. O pessoal pode até colocar aí o nome, a cidade e o estado de onde você está falando, para dar boa noite aqui para vocês. A Lúcia Siqueira, de Salvador, Bahia. O Zé Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte. Quem mais está aqui com a gente também? A Ana Aneres Malta, do Rio de Janeiro, capital, também está aqui. O Maurício, de Goiânia, né, capital de Goiás, também está aqui com a gente. Mas também José Carlos, de Quissamã, Rio de Janeiro. Uma boa noite para todo mundo aí. Muito bom estar aqui com vocês. Quem quiser também ajudar, Te Atualizei com Superchat, né? Envia aí seu Superchat, a gente coloca aqui na tela, a gente bate esse papo também legal, de ouvir vocês e também de quem quiser fazer perguntas, né? Vai mandando aí no chat que a gente vai estar de olho. Olha, o Cogos falou muito bem, né? Foi uma grande vitória da direita. A gente sabe que não está nem perto de acabar essa guerra, tem muitas batalhas ainda pela frente, mas hoje foram vitórias importantes. Essa foi a primeira vitória importante, a vitória contra a criação do crime de fake news, tá?
A gente está falando de um momento que mudaria a história do país, né? Porque, aquilo que eu já falei para vocês aqui, uma coisa é ter as decisões do judiciário de algo que nem sequer é crime. Outra coisa é quando se inventa esse crime e a partir daí eles vão querer olhar todas as decisões anteriores como se elas estivessem justificadas. Então, foi muito importante essa vitória, tá? Agora, tivemos outras ainda também, que a primeira que eu achei também interessante foi a derrubada do veto parcial do Lula, é uma emenda da Lei de Diretrizes Orçamentárias que proíbe a destinação de verbas que vieram da arrecadação de imposto para políticas como aborto legal e mudança de sexo. Então, graças a Deus, né, a gente não teve esse descalabro aqui no Brasil, né, de, além de tudo, usar verba pública para políticas que incentivam aborto legal e mudança de sexo em crianças e adolescentes. E também conseguiram aí tirar, derrubar, né, o veto para que não se use dinheiro público para invasão de terras rurais e urbanas. Tá? Então isso também foi uma grande vitória. E a outra grande vitória foi a derrubada das saidinhas, né? Conseguiram aí manter as saidinhas, derrubando o veto que o Lula tinha colocado, então agora não pode mais ter as tais saidinhas, que era o grande momento ali em que os criminosos saíam e acabavam cometendo vários crimes. Gente, muita gente fala, mas a porcentagem era pouca dos que não voltavam. Bastava um criminoso cometer um crime contra uma pessoa inocente, já não vale a pena. Eu não posso deixar, né, prejudicar uma pessoa inocente por causa de um criminoso condenado. Não dá, não tem como aceitar isso, né? E graças a Deus isso também foi tirado. A única vitória que o governo Lula teve foi uma das manutenções do veto do Lula, que determinava, né, contra o calendário para pagamento de emendas parlamentares, que seria algo que estabeleceria um cronograma para esse pagamento das emendas, o que evitaria que os montantes fossem quitados perto de votações importantes para o governo, como a gente vê aí abundantemente nesse quase 1 ano e meio já de desgoverno. Sempre que tem uma pauta importante, eles vão e jorram emenda PIX. Então, para evitar isso, tinha um projeto de lei para fazer o cronograma dos pagamentos. E isso, o Lula vetou esse cronograma e esse veto foi mantido. Foi a única vitória aí que teve, que obviamente também é interesse de muita gente do Centrão poder fazer essa negociata à vontade com o governo. Então, também acredito que isso pesou para essa pequena vitória aí do governo. Mas, Cogos, a gente teve também essa importante vitória da oposição, né, tirando verba pública para aborto, para mudança de sexo, para invasão de terra e também tirando as saidinhas, né? Pois é, por isso que eu falo para o meu público, eu tenho muitos seguidores que são libertários e anarcocapitalistas muito puristas. Eu sou um libertário, eu acredito que a política é uma solução intermediária, é um meio, mas a verdadeira solução está no aperfeiçoamento moral das pessoas, em não depender da política. A sapiência política, dizia Nicolás Gomes Dávila, está em fazer com que a sociedade consiga ser suficientemente virtuosa para não depender dos políticos. Nós vimos isso de uma maneira comovente no Rio Grande do Sul. O povo se ajudando, praticando solidariedade, construindo pontes, fazendo segurança. Então, realmente, para que o Estado, né? Agora, muitos libertários cometem um erro de serem ideológicos e falam, olha, eu não vou votar, eu não quero votar em ninguém, eu sou contra esse negócio. Mas não, Max, nós temos o dever moral de aliviar o sofrimento humano que o Estado totalitário pode causar. Nós temos sim o dever de não só votar, mas de exigir dos políticos eleitos que façam uma oposição contra as ideologias de esquerda, porque as ideologias de esquerda causam sofrimento humano, objetivamente falando.
Então nós vimos aqui, graças a haver uma oposição, é uma oposição perfeita? Não. É uma oposição com as suas falhas, é uma oposição por muitas vezes fraca, mas é uma oposição que serviu para evitar que brasileiros fossem assassinados dentro do ventre. É uma oposição que salvou vidas a impedir que bandidos facínoras fossem libertos da prisão. É uma oposição que impediu a formação de um novo mensalão, pelo menos em parte. É uma oposição que conseguiu evitar que se destruísse a alma das crianças com essa coisa satânica que é a ideologia de gênero. Então, valeu a pena. O nosso esforço foi o quê? Foi a conscientização, foi a informação, foi chegar lá no dia, bater nas teclinhas, e com isso nós evitamos o assassinato de bebês no ventre. É óbvio que valeu a pena. E a guerra? A guerra continua. As soluções são muito mais amplas do que a própria política, passa pela cultura, passa pelas finanças, bitcoins, por exemplo, passa pela educação, que tem que ser dada pelas famílias, mas certamente, a cada 2 aninhos, que você vai lá apertar um botãozinho na urna, você também está travando uma batalha, também está contribuindo. Acho que vocês comentaram muito bem já em relação à sessão do Congresso, foi uma vitória da oposição, da direita, né? A força popular fez toda a diferença. É justamente por isso que querem silenciar a voz das redes sociais, né? De quem participa. E o placar ficou em 317 votos favoráveis contra 139. 139, então, desses parlamentares queriam censurar, principalmente se tratando de ano eleitoral. E essa sessão do Congresso, ela foi adiada por várias vezes, porque o governo Lula não queria, notoriamente, perder principalmente o PL das saidinhas. O veto 46, ainda de 2021, de Jair Bolsonaro, ainda nem estava na pauta, mas eles aproveitaram dessa situação do Rio Grande do Sul, essa história de que tinha muita fake news, para tentar passar ele. E eu confesso, eu estava lá hoje no Congresso, acompanhando dentro do plenário, e o primeiro voto a ser analisado, o primeiro veto a ser analisado foi o 46, né, do Jair Bolsonaro. E quando veio a vitória ali, né, a manutenção do veto, eu fiquei com receio. Eu falei, gente, será que aquela negociação que cogitaram nos bastidores, que se os votos favorecessem a manutenção desse veto 46, o governo estaria negociando para que o PL das saidinhas fosse mantido, né, que é o veto do presidente Lula. Mas, felizmente, foram várias vitórias, algo também que dizia respeito ali ao salário dos policiais civis, a categoria estava lá também para preservar isso, essa questão do orçamento. Acredito que a única coisa que o governo Lula tem ainda para comemorar é essa questão da lei de diretrizes orçamentárias, porque o relator fez um calendário para tentar evitar essa chuva de dinheiro, né, que jorra dinheiro quando o governo quer aprovar pautas que são de seu interesse, e o governo vai continuar fazendo isso. Eu só não sei se tem dinheiro para isso ainda, né, Cogos? Porque diante de tantos cortes, eles estão tentando negociar com a educação até hoje. Então, assim, será que ainda tem dinheiro em caixa para emendas PIX desse ano? Não, dinheiro não tem. O déficit é galopante. O problema é que o Estado continua tendo a capacidade, infelizmente, de taxar a população. Então, no final das contas, a população trabalhadora acaba sendo o colateral das negociatas. Então, é muito fácil, né, para o PT negociar com o dinheiro dos outros, comprar o centrão com o dinheiro dos outros. Por isso que eu falo, o PT certamente é um partido maligno, com um histórico macabro, um desastre para a economia, para a moralidade, para a segurança, para todos os setores, um desastre na política externa, tornando o Brasil um verdadeiro pária ao apoiar o grupo terrorista Hamas. Mas a raiz de tudo isso é muito mais profunda do que simplesmente o fato de o PT ser um partido maldito. A raiz disso está na própria configuração do Estado moderno. A capacidade de um Estado taxar a população sem nenhum limite para isso, ao seu bel prazer,
a capacidade do Estado de inflacionar a nossa moeda, de tirar o poder de compra do salário do trabalhador, a capacidade de um Estado se endividar emitindo títulos, cujo colateral é o lombo do trabalhador, é quem financia toda essa desgraça. Então, um partido gastador, perdulário, com histórico de corrupção, de mensalão, simplesmente não teria dinheiro para fazer o que está fazendo, se não existisse antes disso o aparato do Estado moderno capaz de esmagar o cidadão, com impostos e com inflação. Existiu um pensador chamado Henri David Thoreau. Ele escreve um livro chamado Desobediência Civil. E lá ele fala: eu me recuso a financiar as medidas totalitárias do governo, as guerras injustas travadas pelo governo, e por isso ele não pagava os impostos. Qual era a lógica? A lógica é que todas as grandes atrocidades cometidas pelos estados ao longo da história, seja o Holocausto, o Holodomor, a matança promovida pelo Pol Pot, a Revolução Cultural na China, nada disso existiria sem impostos. Nada disso existiria sem inflação. O século das guerras mundiais, com toda a sua matança, com toda a sua máquina genocida, foi também o século dos bancos centrais, que financiaram essa desgraça. Pensem nisso. Perfeito, Cogos. Muito bom. E eu queria agradecer o pessoal aqui que está mandando superchat para a gente. A Lígia Cogos está aqui, ó. Bravo, Paulo Cogos. Que legal. Obrigado. Obrigado para a mamãe. Olha aí, ó. Muito bom. E sabe que ela concorda com as nossas ideias. Ela é de direita também. Que bom, que bom. Manda um abraço então aí, fica um abraço, um beijo para dona Lígia Cogos. Deus abençoe aí a senhora, parabéns pelo filho, né? O filho, quando é bem criado, a gente já percebe, né, Paulo? E às vezes ela poderia até discordar um pouco, às vezes ela fala que eu sou meio mal criado, mas aí é... Normal, senão não era mãe, Ela fala muito, sabe do quê? Da minha roupa. Ela fala, como é que você se veste assim? Como é que você tem... Pentei o cabelo, passo uma água no cabelo antes de fazer o programa. Olha aí, ó. Muito bom. Aí eu falo, tô atrasado. Ela, não, mal criado. Muito bom. E o Alessandro Coelho também aqui, ó, Isso. mandou pra gente um superchat. Muito obrigado, Alessandro. E muita gente respondendo aqui também. O pessoal tem boa memória, né, Max? Pois é. Olha o que a Regiane Silva disse. Presidengue fez campanha antecipada e o Xande fingiu que não viu. Exatamente. Vai achando que o povo esquece. Tá Exatamente. Que bom que não esquecem, e a gente precisa relembrar as pessoas, tá? A gente precisa relembrar todo mundo. Eu queria só dar uma boa noite aqui. Muita gente respondeu quando eu pedi, né? O Ivo Lézer do Rio de Janeiro, o Antônio Ferreira de Canas, São Paulo, né? Tem muita gente aqui respondendo, fica até difícil, né, de falar de todo mundo. A Vera Lúcia de Santa Catarina. Estou muito feliz aqui, a audiência boa aqui no News de hoje. Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. E temos imagens. A gente tem. Temos imagens. A gente teve uma repórter aí especial, né? Que estava lá dentro do Congresso na hora da votação, e ela pegou o momento em que foi anunciado a vitória, né, da oposição em relação ao veto 46. Vamos assistir rapidinho, daqui a pouco eu conto quem é. Então comemora aqui no plenário a manutenção do veto 46. Votação 317 votos favoráveis. Passa-se agora a apreciação do produtivo 34, veto número 39 de 2023, parcial. O coro já é oficial, né? Lula! Exatamente. Às vezes a gente nem pode falar certas coisas, né, Berenice? Mas pelo menos eles não têm imunidade, é um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim, a gente sabe que... O deputado Nicolas está respondendo, né, por ter falado isso na ONU. Olha só, uma curiosidade rápida, antes de mudar de pauta, olha como o ano eleitoral influencia, gente. O PL das saidinhas, vocês não vão acreditar quem votou contra
contra o próprio presidente da sua legenda. Maria do Rosário votou contra o veto do presidente Lula, e a Tabata Amaral, que é pré-candidata a prefeita de São Paulo. Por que será, né? Ah, será? gente, não engana ninguém, Não engana. né? Não querem pagar aí o desgaste político, né, eleitoral em relação a isso. Bem, mas a gente sabe muito bem quem eles são e o que eles acreditam e o que eles defendem. Não tem essa de ficar agora querendo dar uma de direita em época de eleição, não. Isso aí é estratégia que a gente, já conhece há muito tempo. Bem, era a Berenice, né, Berenice? Você estava lá, como é que foi lá? Conta um pouquinho lá do... Ai, gente, foi muito emocionante, muito mesmo, assim, a gente fica apreensivo e, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, cobrir toda a situação. Eu queria muito conversar, trazer os deputados para poder falar, mas eles estavam mais na adrenalina ali do que tudo, então não tinha como arrastar eles, né? Inclusive, o deputado José Medeiros, que é do PL, ele, depois conversei com ele, ele disse que quase errou na hora de votar, ele apertou o botão de abstenção, aí ele ficou demais. doido, falou, não, eu quero votar, e aí ele votou certo, mas ainda bem que deu para corrigir. Mas assim, foi um dia de vitória, mas nem sempre é assim. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer aí ao longo do ano. Eles estão sempre tentando esmiuçar esse PL 2630, ainda tem o PL da Globo Não, e enfim... A gente tem que estar sempre de olho, porque eles sempre trazem aí uma estratégia nova para tentar censurar o povo brasileiro. Exatamente. Cocos queria comentar alguma coisa? Eu não sei se você... Aqui, vocês falaram muito bem, né? Pessoas como a Tabata Amaral, que sempre defenderam bandido, praticaram a bandidolatria, agora votam contra as saidinhas, porque ela é pré-candidata a prefeita. Então, ela está tentando realmente parecer o que ela não é. Mas não é o único caso. Vocês têm, por exemplo, o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, ele votou agora contra a censura. Só que ele já elogiou o Xandão, quando o Xandão estava fazendo aqueles inquéritos contra a direita. Ele já quis fazer um projeto que prendia as pessoas por fazer campanhas deletérias eleitorais ali, acusando também de fake news eleitorais. Então, eu quero saber quem foi o candidato nos anos não eleitorais. Agora não adianta mais. Exatamente, muito bem lembrado, Cogos. O Kim Kataguiri tá aí também fazendo mais gracinha, como se ele fosse super inocente, super de direita, quando ele fez propaganda dizendo que Bolsonaro e Lula era a mesma coisa, né? Com certeza arrancou muito voto que poderia ter feito a diferença na última eleição presidencial. E aí agora fica gravando podcast, o Kim Kataguiri, querendo dizer que a culpa do Lula poder ser eleito foi do Bolsonaro. Meu Deus. Eu a culpa... não aguento isso. Diga, a culpa... O Bolsonaro tem seus defeitos, mas primeiro não tem termos de comparação. O Bolsonaro é um homem bem intencionado com defeitos. O Lula é praticamente um demônio na Terra. Então as pessoas têm que ter senso de proporção. Segundo, a culpa do Lula ter sido eleito é de quem votou nele e de quem foi isentinho e não quis votar no Bolsonaro porque é limpinho. Esse é objetivamente culpado. Ah, mas o Bolsonaro cometeu tal falha. Tá, que seja. Agora, vocês tinham a opção de não deixar o Lula entrar quando vocês foram lá. Então, o Kim Kataguiri, ele se chegou a tirar foto com um petista pedindo o impeachment do Bolsonaro para torná-lo inelegível mesmo. Não pela manobra injusta lá que fizeram contra ele, mas imagina o impeachment do Bolsonaro, a deslegitimação de todo o movimento de direita que seria. Isso é para o pessoal saber quem é o MBL. O MBL é linha auxiliar da esquerda que fica pagando de direita. Exatamente. Bem, vamos para o próximo assunto. O Conselho Nacional de Justiça divulgou, nesta terça-feira, o relatório Justiça em Números 2024. De acordo com as estatísticas, o Poder Judiciário teve um recorde de gastos em 2023. O total de gastos só naquele ano, né, só no ano de 2023, foi de 132,8 bilhões de reais. É um aumento de 9% em comparação a 2022. As despesas do Judiciário, que eram de 84 bilhões em 2009, cresceram, né, e agora
já são aí 132,8 bilhões em 2023. Aí, o Cogos, a gente fica se perguntando, né? Como que um país pode segurar, carregar nas costas toda essa despesa? Assim, é muita coisa nas costas do trabalhador, gente. É muita coisa pesando ali. E outra, é um dinheiro que está financiando a perseguição. Eu sempre tive esse questionamento, Cogos. Quanto de dinheiro público se gasta com a perseguição de opositores? Porque tem horário de trabalho, né, do policial que está lá, as investigações que não levam a lugar nenhum, as pessoas estão investigando o vento, muitas das vezes, porque não tem nada para ser investigado, ficam chamando as pessoas para depor. Ou seja, tudo isso é dinheiro público sendo gasto também. Às vezes a gente não para pensar nesse detalhe. Mas o judiciário, você vê o tamanho do gasto que é para o trabalhador brasileiro. Pois é, se nós somarmos tudo que o trabalhador brasileiro tem que carregar nas costas, chega a ser surreal que algum esquerdista ainda tenha coragem de dizer que o problema do Brasil é o lucro do empresário. Pelo amor de Deus, os empresários honestos, que são a maioria dos empresários, eles trabalham duro, eles têm um enorme mérito empreendedorial de saber o que produzir, quando produzir, assumem o risco, geram empregos produtivos, reinvestem e poupam o seu lucro, que é a base do crescimento econômico, e a esquerda vem culpar o lucro do empresário pelos problemas econômicos do Brasil, quando existe uma enorme casta de oligarcas vivendo como nababos à custa do povo, e ainda por cima usando esse dinheiro ou para perseguição, como você muito bem disse, ou simplesmente para não fazer nada. Algo que, se fosse uma empresa privada fazendo, iria à falência. Veja a lentidão do judiciário brasileiro. Imagine se uma empresa privada fosse fazer isso. A empresa privada tem meta para cumprir, tem prazo para cumprir. Eles têm que ser eficientes ou eles saem do mercado. E eficiência significa não gastar recursos de maneira a desperdiçá-los. Significa que uma empresa só vai dar lucro quando ela está produzindo mais do que ela consome. Isso é eficiência empresarial. E a concorrência é bruta. Agora, uma empresa já tem essa questão da concorrência. Agora, imagina taxar os lucros de quem produz, os empresários, o agro, para financiar pessoas que, se eu realmente for qualificá-las, eu vou ser processado e perseguido. Pessoas que não têm nenhuma função real, produtiva na sociedade e ainda por cima perseguem quem tem. Se vocês forem ver, a imensa maioria dos litígios na justiça não precisariam existir. Porque ou é o Estado contra o indivíduo, ou é, pasmem, o Estado processando o Estado, uma agência processando a outra, ou são indivíduos processando indivíduos por causa de regras que o Estado mesmo criou em violação ao direito natural. Criou uma certa regulação, um inchaço da lei trabalhista, aí o patrão, processo empregado, empregado, processo patrão, por regulações que o Estado criou, mas que, se fossem reguladas pelo livre contrato no mercado, sequer existiriam esses litígios. O que significa que o volume de litígio seria 2%, 1% do que é hoje, se não existisse esse aparato estatal gigantesco. E esses litígios poderiam facilmente ser resolvidos pela arbitragem privada, que inclusive é prevista em lei, a possibilidade de duas partes litigantes resolverem os seus problemas numa câmara privada de arbitragem, previamente acordada ou acordada a posteriori. Então, esse aparato judiciário, ele poderia ser o mínimo, o mais frugal possível, e o governo tem que ser frugal. Poderiam ser cidadãos de boa reputação, sendo chamados caso as câmaras privadas não resolvessem, em última instância. Mas não. O sistema é feito para criar uma ditadura judiciária, para judicializar todas as questões que poderiam ser resolvidas privadamente, localmente. Tudo hoje é judicializado. Cria-se um verdadeiro ambiente de tensão jurídica para alimentar um aparato judicial improdutivo e caríssimo. São milhares e milhares de advogados tributaristas, advogados eleitorais, advogados disso e daquilo. E as empresas são obrigadas a manter um corpo jurídico gigantesco, em vez de contratar engenheiros e operários para produzir coisas, bens e serviços. Então, toda essa orgia jurídica que existe no país custa caro. E pior ainda,
não é só o problema da orgia jurídica, da judicialização de todas as instâncias da vida. Ainda por cima os juízes querem viver como verdadeiros nababos, como verdadeiros pachás, comendo lagosta e caviar beluga, custando bilhões e bilhões, pelo amor de Deus, 100 e poucos bilhões, Max, que você falou. Isso é o orçamento de defesa. Isso Quer aí. dizer, é um orçamento de defesa nacional. Para sustentar o quê? Gente que não cumpre prazo, que tem meses e meses para dar ali uma vista no processo, algo que deveria ser feito em minutos, ou para perseguir, e ainda por cima, esse modus burocrático de desperdiçar o dinheiro do povo contamina outras instituições. Polícia Federal, por exemplo. A polícia tinha que servir para quê? Para proteger o povo contra bandido, acabou. Mas não, a Polícia Federal agora quer contratar 3 mil agentes para ficar vendo quem posta meme na internet. E o povo pagando por isso. Então, realmente, nós chegamos num sistema aqui do mundo bizarro. Nós vivemos um mundo bizarro. E o judiciário, que deveria servir para julgar leis esdrúxulas, está simplesmente impedindo o legislativo e o executivo. No caso do Bolsonaro, não deixaram o poder executivo ser exercido por ele, não deixam o legislativo fazer oposição, e quando existe um executivo e um legislativo espúrios, comunistas, aí o judiciário entra em conluio com eles, reduz o executivo a uma verdadeira rainha da Inglaterra ali, que não vai nada, e o judiciário se torna uma ditadura. E a prova disso é o dinheiro que eles têm. Para onde está indo o dinheiro? Para quem manda. Quem manda é o judiciário. Bem-vindos à ditadura comunista judiciária. Pois é. E olha, a gente tem um vídeo aqui que talvez responda parte da sua pergunta, para onde está indo esse dinheiro, ou pelo menos o estado de espírito dessas pessoas que se beneficiam de salários tão bons, né? Vamos ver como é que está o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se divertindo. Afinal, está indo tudo tão bem no nosso país, né? Vamos ver. Hoje o dia da alegria. Eu acho que esse vídeo foi antes da sessão do Congresso, hein, Cogos? O que você acha? Muito bom, Berenice. Eu imagino que depois ele ficou mais triste, né? Agora, pessoal, só eu lembrei dessa cena aqui, ó. Hoje é no amor, hoje é no amor. Ai. Pois é, olha, o fato é que o nosso sistema judiciário também está muito inchado. São mais de 446 mil profissionais, incluindo mais de 18 mil magistrados, gente. E ainda, Max, tem um outro agravante que vai aumentar ainda mais essa despesa, que é a tal PEC do quinquênio, Ah, verdade. que tem tudo para ser votada, e ela prevê um adicional no valor pago a juízes e desembargadores, baseado no tempo de serviço. A previsão é que isso vai impactar no orçamento aí ao longo dos próximos 4 anos, vai impactar em torno de 82 bilhões nas contas públicas. E tem mais uma informação não menos importante, que eles vão gastar aí R$350 mil para monitorar temas de grande repercussão e o que se fala sobre a corte nas redes sociais. Max? 24 horas por dia, né? 24 horas por dia. Ou seja, agora vai ter a divisão do STF, que vai monitorar as redes 24 horas por dia para saber tudo que está sendo falado sobre o STF nas redes. Segundo eles, é para ver como está a imagem do STF. Gente, ninguém acredita nisso, né? A gente sabe por que eles querem gastar R$350 mil, além do que eles já gastam, né? Para monitorar as redes em relação ao que se fala sobre o STF. É para vigiar, censurar e manipular. É isso que a esquerda sempre fez, e agora eles estão se utilizando dos meios digitais
para poder fazer isso melhor ainda, de uma maneira ainda melhor. É muito triste a gente constatar essas perdas de liberdades que a gente vai tendo, principalmente na internet, que é o lugar mais acessível de debate, é o lugar onde qualquer pessoa pode dar a sua opinião. Se ela está errada, gente, se uma pessoa fala algo que é errado, que é falso, é só alguém chegar e mostrar a verdade. Isso já acontece no X, por exemplo. Sim. Você tem lá as notas da comunidade que funcionam muito bem, as pessoas mesmo se regulam. Não precisa, e você não apaga a notícia do outro. Porque você vai ver o que o outro falou e você vai ver lá o que a comunidade está falando. E aí você julga. É assim que funciona num debate público real. Mas isso não agrada o STF. Então agora vai ter aí vigilância nas redes sociais 24 horas por dia, paga com o nosso dinheiro, claro, né? Fora o centro integrado já instituído pelo TSE. Exato. A gente vai só criando, né, organismo, né? Nunca é o bastante, né? Ele criou esse centro agora... para intimidar, com certeza. Exato. Exatamente, Berenice. E olha, pessoal, a gente quer ter mais contato com vocês. A gente quer manter o trabalho aqui do Te Atualizei News. A gente quer crescer cada vez mais com o Te Atualizei. E por isso, a Bárbara já sofreu muita perseguição, inclusive desmonetização. A gente não sabe até quando a gente consegue falar no YouTube, nas plataformas. Então, a Bárbara criou a sua própria plataforma. É o teatualizei.app. Lá, gente, você tem... você pode se tornar um assinante do Te Atualizei, ou seja, patrocinar o Te Atualizei, todo o nosso trabalho, e além disso, ter conteúdos exclusivos. E a gente tem o videozinho da Bárbara explicando como é a plataforma. É rapidinho, a gente já volta. Foi em 2019 que eu comecei a fazer vídeos pro Te Atualizei. Eu era só uma dona de casa assistindo tudo que estava rolando na política. Só que eu queria fazer alguma coisa a mais porque tinha um monte de jornalista divulgando invencionismos e chamando militância escrita de notícia. Logo no começo eu descobri que precisava colocar uma dose de humor para deixar a realidade mais palatável. O plano era, ainda assim, rir de tudo no final. Eu não tinha equipe, não tinha cenário, não tinha nenhum aparelho profissional. Mas fui lá e liguei uma câmera na minha casa para contar para as pessoas a minha opinião sobre os fatos políticos do momento. Foi tudo muito despretensioso, mas do nada vocês apareceram e me disseram que, ei, é exatamente isso que eu penso. Rolou uma identificação. Desde 2021, essa história ficou mais divertida por causa da família Te Atualizei. A minha plataforma é o lugar onde eu reúno a família para falar de política. Lá eu posso falar tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu posso rir e ficar pé da vida, porque lá eu sou livre. E o deboche mais espontâneo também tá lá, na plataforma Te Atualizei. Quem assina o meu site se diverte com os meus vídeos exclusivos no sofá, com os episódios do Te Atualizei News e também com os meus documentários exclusivos. E agora, o Te Atualizei também tem um app com todos os conteúdos na plataforma. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito com todos esses conteúdos exclusivos. Portanto, entra pra família e venha ser livre junto comigo. É isso aí, então você já pode agora aí no seu celular entrar na Play Store, né, quem tem celular Android, e baixar o aplicativo Te Atualizei. E aí você assina e já começa a assistir os conteúdos exclusivos aí da Bárbara, os documentários que são muito bons. Vai estar com a gente aí todo domingo também com a Bárbara no Te Atualizei News especial de domingo. Então é muita coisa boa, entra aí e se torna assinante da família, né, Berenice? É isso, e com muito mais liberdade. Bom, vamos para o próximo assunto. Olha, o Brasil enfrenta um desafio significativo. 5,4 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e tampouco estão procurando emprego. Este número representa 15,9% da população entre 14 e 24 anos. Os dados são do IBGE e foram levantados pelo Ministério do Trabalho, além da colaboração do CIEE, aquele centro integrado, empresa-escola. Muita gente que, pelo menos eu, quando ainda estava começando a entrar no mercado de trabalho para os estagiários, né, o CIEE é que fazia essa captura dos estagiários.
Pois é, os jovens parece que também estão à vontade, não querem procurar emprego. De acordo com o governo federal, 60% desses jovens também são mulheres com filhos pequenos, o que indica uma sobrecarga de responsabilidades domésticas que dificulta a busca por educação ou emprego. E também 68% dos jovens nesta situação são negros. Olha, esses dados chamam muito a atenção, né? Inclusive, teve uma entrevista, Cogos, para a Agência Brasil, onde a subsecretária de Estatísticas do Ministério do Trabalho, ela culpou a falta de oportunidade no mercado de trabalho para as mulheres e o conservadorismo pelo crescimento do índice dos jovens nem. Né? Agora, o que esperar dessa justificativa? Ela segue a linha do governo Lula, né? Sempre culpando o conservadorismo, Bolsonaro. Qual que é a sua análise em relação a isso? Olha, Berenice, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É igual quando a feminista fala a culpa da violência contra a mulher é do conservadorismo. Não. Quem desarmou a população foi a esquerda, quem solta bandido é a esquerda, quem destruiu a família é a esquerda, quem protege bandido à esquerda. Então, aqui no caso dos jovens que não estudam nem trabalham, mesma coisa. A culpa está bem longe de ser dos conservadores. A culpa, mais uma vez, é das políticas de esquerda. Então, nós temos um economista chamado Thomas Sowell, que é um dos mais brilhantes economistas do século XX, que ele diz o seguinte: nós, com as ideologias revolucionárias, passamos a demonizar quem produz, subsidiar quem não produz. Então não podia dar em outra. São tantas bolsas estatais, é tanto assistencialismo, tudo isso pago à custa da formação de empregos produtivos, à custa do empresário, que não podia dar em outra. Tem menos oferta de emprego. E tem mais gente recusando ofertas de emprego porque o salário que eles ganham vai inflacionar, vai perder poder de compra, então eles preferem receber ali um subsídio estatal. Nos Estados Unidos tem muito disso, né, que é os food stamps. Eles recebem ajuda do governo e pronto. Para que eles vão procurar emprego? E se eles procurarem emprego, eles perdem, por exemplo, o seguro-desemprego. Então são essas medidas demagógicas, assistencialistas, que são responsáveis, em parte, por esse comportamento. E quando se trata de mercado de trabalho para jovens, principalmente os jovens que tiveram menos acesso à instrução, o que ocorre? Eles precisam de degraus, precisam entrar no mercado de trabalho do começo, para adquirir experiência. Geralmente são empregos que pagam pouco. E esses empregos que pagam pouco, muitas vezes o sujeito simplesmente não quer porque acha que o poder de compra da moeda, com a expectativa inflacionária, não vai nem compensar ir lá trabalhar para ganhar esse salário. E aí o brasileiro é levado a pensar a curto prazo. Ele não pensa que o salário é baixo, mas ele está ganhando experiência. Ele simplesmente prefere viver uma vida acomodada no curto prazo. Acontece também esse viés de pensamento. As leis trabalhistas atrapalham demais. As leis trabalhistas impedem a contratação de jovens com pouca instrução. Porque uma empresa já tem que arcar com vários encargos trabalhistas, tem salário mínimo que não deixa as pessoas que receberiam menos ingressar no mercado de trabalho para adquirir experiência. Então a CLT é um problema. As políticas progressistas de destruição da família são um problema, porque isso torna a vida da dona de casa desamparada, sem uma estrutura familiar muito pesada, e ela não tem tempo de estudar ou de procurar um emprego também. Então as políticas antifamília progressistas são um outro problema. E, finalmente, a regulação do Estado, a regulação do MEC, que impede que haja concorrência no setor educacional, impede que uma pessoa consiga um emprego se ela não tiver um determinado diploma, regula as faculdades. Então isso também impede a entrada no mercado de trabalho ou num curso superior. Então o problema é todo: progressismo, regulação, imposto. Cadê a culpa dos conservadores aqui? Eu duvido a esquerda conseguir apontar objetivamente. Perfeito, Cogos. E assim, eu fico muito preocupado quando eu vejo uma notícia dessa de 5,4 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e não buscam emprego. Gente, quando eu vi essa notícia, eu falei, não, a gente tem que falar isso aqui no News porque isso aqui é importante, isso aqui é um alerta vermelho para a população brasileira. Isso aqui está mostrando a falência do país cultural.
Não é só uma questão econômica, não é só uma questão trabalhista, né? Tudo isso tem, mas também e principalmente cultural. Sabe o que isso aqui mostra? Que os nossos jovens de 14 a 24 anos estão sem propósito de vida. Eles estão sem perspectiva de futuro. Eles estão com o objetivo de ficar deitado no sofá assistindo Netflix, enquanto a mamãe e papai, né, estão bancando o filhinho que não faz nada. Gente, isso é muito grave. Porque ano passado, esse número, era de 4 milhões. Então a gente teve aí um crescimento, né, de 1 milhão e pouco. Ou seja, a gente está numa crescente de jovens que nem estudam, nem trabalham. Qual que é o futuro do país assim, gente? Ou seja, você vai ter uma massa de pessoas, milhões de pessoas, que vão ter que viver às custas do Estado, às custas daquele que trabalham. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha, o país quebra. Então, assim, é uma situação muito grave e essa notícia aqui é um grande alerta de que algo precisa ser mudado. E o Cogos falou muito bem. A esquerda é o grande problema, porque ela hoje tem a hegemonia cultural. Então, se alguém tem a culpa sobre isso aqui, é exatamente a esquerda. Por quê? Porque a cultura hoje, ela é contra a família, ela é uma cultura hedonista, que você tem que buscar o prazer a qualquer custo. Então, você não está disposto a se sacrificar, porque trabalho é sacrifício também. Trabalho é renúncia das coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho que deixar de fazer para trabalhar. Agora, a nossa cultura hoje, ela quer mostrar exatamente o contrário. Filmes, séries, desenhos animados. Não, você pode ser tudo que você quiser, você pode fazer tudo que você quiser, sem se importar com nenhuma consequência, sem se importar com ninguém, né? E todo mundo vai ter que fazer os seus gostos. É isso que está patente na cultura que esses jovens estão consumindo hoje. E qual que é o efeito dessa cultura? É esse aqui, que a Berenice acabou de ler. São pessoas completamente sem propósito na vida, pessoas que estão aí como que largadas, né, sem querer fazer nada. Então, a cura disso daqui é exatamente uma revolução cultural, né? Ou melhor, uma retomada cultural. Revolução foi a esquerda que fez, né? Uma retomada cultural dos valores, dos princípios, de mostrar para as pessoas que existe um propósito na vida, de que é importante. A gente não viveu, a gente não nasceu, gente, para ficar, né, em berço esplêndido, embaixo lá do coqueiro na sombra. Não! A gente nasceu para servir, a gente nasceu para poder servir ao próximo, servir ao outro, com renúncia, com sofrimento também, porque isso também faz parte da vida. Nada que vale muito chega sem sofrimento. Gente, aquilo que mais vale é aquilo que você vai mais ter que dedicar mais tempo, que você vai ter que sofrer mais para obter. Aí a coisa é mais valiosa, né? Nesse sentido, aí o Cogos deve concordar comigo, né? A lei de mercado funciona muito bem para entender isso. É uma realidade que funciona no mercado, mas é uma realidade da vida também, né? Aquilo que custa mais para obter, vale mais. É isso que a gente tem que voltar a ensinar, formar toda uma cultura, todo um caldo cultural aí de filmes, de séries, de livros, revistas em quadrinhos, desenhos, que mostre desde criança até, né, adulto a importância da pessoa renunciar aos seus próprios gostos, às vezes de deixar de ter um prazer para fazer algo importante, para fazer algo que vai elevá-la e também elevar a própria sociedade. Ensino Bem, de qualidade, né, Max? A gente precisa de exatamente. ensino de qualidade. Aí vem o presidente Lula com esse programa Pé de Meia, mais assistencialismo, dá dinheiro para o estudante para incentivar, ele está estudando. Tem que estudar porque tem que ter uma profissão na vida.
Simples assim, não é porque vai ganhar uma bolsa, vai ganhar um dinheirinho ali, uma poupancinha, não, gente. Na nossa época, Max, a gente estava já no ensino médio, a gente já ficava pensando no que a gente, né, ia prestar Exato. vestibular, tinha incentivos nesse sentido. Na minha época ainda tinha o ginásio, né? Sim, ginásio. E aí no Não final tem do ginásio mais. eu ficava preocupado, né, do que ia É. fazer, do que ia, o que eu tinha que começar a estudar para poder me preparar para o futuro. Pois é. Olha, mas tem uma Pois é, iniciativa boa. Diga, Cogos. Não, Max, e falta também, falta a Bíblia, né? Falta o que está escrito na Verdade, Bíblia. muito bom. Na segunda carta a Timóteo, está lá, procure apresentar-se a Deus como obreiro, né? Porque é o trabalhador da vinha que vai colher os frutos. E está escrito Exatamente. ainda em Provérbios, não vou lembrar agora o versículo, mas diz que as mãos diligentes que trabalham serão livres, mas as preguiçosas serão escravas. Então, o Brasil enfrenta um problema de se tornar um país escravizado por causa do problema previdenciário. Essas pessoas que hoje não fazem nada, os nenéns aí, 5 milhões deles, a hora que os pais envelhecerem, a hora que a pirâmide etária do país estiver completamente invertida, quem é que vai sustentar toda essa previdência? O país vai desmoronar, vai ser escravo por dívida. Exato. E olha, tem uma notícia boa em relação a isso, né? É que o Tarcísio ele sancionou na segunda-feira a lei que estabelece escolas cívicos militares no estado de São Paulo. A expectativa do governo é que sejam abertas de 50 a 100 unidades nesse novo modelo em 2025. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, Berenice, lá dos Estados Unidos. Isso, a Kátia de Illinois me mandou, no dia de ontem eles comemoram, na verdade eles visitam ali os túmulos dos entes queridos, praticamente todo mundo tem um parente que morreu na guerra, e ela fala, né, como lá é tão diferente, ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, o quanto eles dão valor no patriotismo, e que lá as crianças jamais vão se tornar terroristas, né, diferente da situação do que a gente tem aqui no Brasil. Vamos acompanhar a imagem. A Berenice, diretamente aqui de Altamont, Illinois, Estados Unidos. Hoje é um dia muito especial para o americano, que homenageia todos os seus veteranos de guerra. E eles fazem isso com muito orgulho, as crianças vão para a rua saudar os tios, avós, todos que serviram em algum momento o exército americano, as forças armadas, e eles fazem isso com muito orgulho. Por isso que eu falo que aqui o patriotismo vem do berço, e isso é verdade. E hoje é o dia que é um dia triste, eles fazem aquela cerimônia que você pode ver no fundo do vídeo, e ali 100% das famílias têm um veterano na família, ou ainda um soldado na atividade. Então eles todo ano fazem isso. E é isso, Kátia Bills, diretamente de Altamont, Illinois, para o Te Atualizei News. Maravilha, né? O Memorial Day, que foi ontem, feriado nacional lá nos Estados Unidos, onde eles relembram, né, todos os ex-combatentes de guerras, né? Paulo Cogos, uma esperança aí das escolas cívico-militares na educação de São Paulo, e esse exemplo aí bonito nos Estados Unidos dessa demonstração, né, de patriotismo e de serviço, né, de servir ao seu país, né? Existe um autor chamado Mircea Eliade, que ele fala sobre as sociedades tradicionais. Então, os atos que inspiram os cidadãos nas sociedades tradicionais, eles têm origem divina ou nos seus heróis, nas narrativas épicas. E aí os homens, eles se inspiram nesse exemplo. Então, são sociedades exemplaristas, onde os homens são movidos à grandeza pela inspiração dos seus heróis épicos. Então, uma sociedade que despreza as virtudes do herói é uma sociedade condenada. Então, o Brasil, quando ele substitui as grandes figuras heróicas da sua história, como aqueles que lutaram na Batalha dos Guararapes, por exemplo, como os jesuítas que desbravaram as matas
para trazer o evangelho aos índios, quando uma civilização despreza tudo isso, trata isso com desdém, como na educação comunista, na educação do Paulo Freire, que não é educação, é uma deseducação, e começa a idolatrar promiscuidade, Madonna, Pablo Vittar, essa sociedade está indo num caminho de condenação. Por isso que as escolas cívico-militares, eu como libertário sou a favor de privatizar tudo, de acabar com o imposto, de acabar com a mistura entre governo e educação. Mas, como nós temos um problema muito grave, que é a educação, a doutrinação comunista, progressista, ideologia de gênero, Paulo Freire, as escolas cívico-militares certamente representam uma alternativa muito melhor do que tudo isso. E as virtudes militares são muito importantes, mesmo que a pessoa não vá seguir carreira nessa área. Tem um historiador militar chamado John Keegan, que ele diz que até mesmo um pacifista deveria admirar e aplicar na sua vida as virtudes militares. Então, o que se aprende em termos de disciplina, de responsabilidade, de honra, de valor, de verdade, nas virtudes militares, é algo que vai formar profissionais bons mesmo nas áreas civis, sem dúvida. É claro que eu acredito que existem modelos até melhores, porque o problema de uma educação militar no Brasil é a cultura positivista, de não questionamento, de legalismo cego, que muitas vezes contamina a caserna, e que se manifesta, lamentavelmente, na atitude do pessoal lá do 8 de janeiro, que cometeu um crime de perfídia contra os civis inocentes. Mas eles não são os verdadeiros militares, né? As verdadeiras virtudes militares são muito maiores, muito mais transcendentes do que um fato isolado. Eu diria que o melhor modelo que existe é a educação cristã, mas ela mesma nunca deveria prescindir das virtudes militares, que os cavaleiros templários, hospitalários, tão bem cultivavam. Então, quando se tem um movimento que sai dessa degeneração progressista, dessa degeneração de ideologia de gênero, aborto, satanismo, e vai para a direção de algo que pelo menos gera alguma força civilizacional, nós temos uma esperança. Então, nesse ponto, é admirável essa iniciativa das escolas cívico-militares. Por outro, não podemos parar aqui. Precisamos privatizar tudo e restaurar uma educação moral cristã que começa nas famílias. Exatamente, família é a base, né, Cogos? Bom, e reforçar aqui, você que gosta da Bárbara, do Te Atualizei, de todos os conteúdos, olha, existe uma plataforma exclusiva para assinantes, por lá tem muito mais conteúdos além do Te Atualizei News, tem o Te Atualizei News especial de todos os domingos, com a Bárbara, comentando aqui junto com a gente na bancada, tem documentários incríveis feitos por ela, vocês que já acompanham o trabalho desde a época da Bárbara no Sofá, olha, vale super a pena, é um canal exclusivo, e aí já te convido para acessar então o site, o teatualizei.app, e você que tem smartphone, baixa aí o aplicativo do Te Atualizei, para você conhecer a plataforma, tenho certeza que você vai gostar muito, e venha fazer parte da família. É isso aí. Olha, infelizmente a gente está chegando aqui ao final, né? O programa foi muito bom, a gente, nesse debate aqui tão legal, e um dia de vitórias também, né? Vencemos aí várias batalhas importantes, isso também tem que dar até uma inspiração, né? Uma força aí renovada para a gente continuar lutando, não desistir e ver que sim, a pressão das redes sociais, a organização popular, né? Toda essa movimentação funciona, gente, vale a pena. Então, vamos lá, não podemos desistir. Inclusive, vai ter manifestação dia 9 de junho, não é isso, Berenice? Isso. Lá no MASP. Uma manifestação está sendo organizada da direita, dia 9 de junho, em frente ao MASP, e ela pede, entre as pautas, né, o impeachment do presidente Lula. Então, fica aqui já o registro dessa próxima manifestação da direita no dia 9 de junho. É isso aí. Cogos, muito obrigado. Oi, Pode Cogos. falar. Berenice, que horas que é a manifestação lá no MASP, dia 9 de junho? Eu acho que começa às 10, não é? Aquele horário de sempre, né? O pessoal já começa a chegar de manhã, então, assim, chega de manhã porque a gente sabe que ali a Paulista é grande, mas dependendo do dia, vai que acontece igual em fevereiro, né? Ficou daquele jeito, então é bom chegar cedo. E posso dar um recado aqui, Berenice? Claro, por favor. Pessoal, vamos nessa manifestação. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. E não vamos desistir da nossa pátria, porque
Se existe uma virtude militar importante, é o amor à sua terra, o amor ao lugar onde você habita. É o patriotismo que não pode ser perdido. O governo pode ser um lixo, muitos militares podem estar contaminados por falsas doutrinas, mas a pátria é nossa. E já dizia Chesterton, Roma não era amada porque era grande, ela é grande porque ela era amada. Amem o seu povo, amem a sua pátria e exerçam a virtude cívica. Vamos lá, dia 9 de junho. Perfeito. Cogos, muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Sempre um prazer tê-lo aqui na bancada do Te Atualizei News. Eu digo mesmo, Max e Berenice, é sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendo muito e um grande abraço aqui para toda a nossa audiência, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Agradecer de maneira muito especial todo mundo que está aqui assistindo, o pessoal do chat, eu estive acompanhando aqui, muitas mensagens muito legais, muito obrigado pela sua audiência, você que está assistindo até o finalzinho do Te Atualizei News, e a gente se vê amanhã às 21h30 com o Marco Antônio Costa, né? É isso aí, tá imperdível, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, fiquem com Deus.